Respeitável público, o circo chegou para ficar. Estamos na lona, entrem, entrem! No episódio de hoje, nós vamos trazer as últimas notícias sobre a reforma tributária e responder algumas perguntas. Mas antes, vamos aos avisos. Primeiro, um aviso legal. Este vídeo não é dica de investimento ou desinvestimento. E agora, um aviso ilegal. Também não é indicado para ouvidos moucos ou hipersensíveis que se ofendem com tudo ou qualquer coisa e para aqueles que se incomodam com a existência do termo ou do próprio buraco negro e que vão tirar a roupa de baixo pela cabeça sem tirar a de cima quando descobrirem que o sol é branco. Ei, mas isto com o conteúdo do vídeo. Eu sei, mas não resisti. Vamos seguindo. E agora, um alerta. Quando se está em um sistema que os governantes são eleitos pelo voto direto, se você não escolhe seus representantes, os piores se perpetuam no poder. Saibam que sonegar impostos é crime, certo? Por isso, essa imagem com o guardinha já com a algema, né, preparada para prender os sonegadores, certo? E aí temos um funcionário público, né, cheio de documentos para ir atrás de encher a sacolinha de grana para que o Papai Estado possa ser bancado. Vamos para algumas notícias recentes sobre a reforma tributária. Certo? Em 31/10, o governo paga 5,4 mil milhões em emendas e o Lula Molusco, conhecido também como Encantador de Serpentes, pede esforços para aprovar pautas que aumentem a arrecadação. Certo? Só existem duas formas do Estado aumentar a arrecadação. Uma é aumentando impostos e duas é cobrando os impostos. Certo? Essa historinha de que esse pessoal vem dizer que o Estado é gerador de riqueza, isso não existe. Prova disso é que o Estado precisa cobrar impostos e sempre quando ele precisa arrecadar mais dinheiro, ele aumenta a quantidade de impostos e ele aperta o cerco sobre aqueles que sonegam impostos. Certo? Então, essa história de que o Estado é gerador de riqueza, isso não existe. Quem diz isso não tem o mínimo conhecimento ou tem apenas um mínimo de conhecimento sobre economia. Por falar nisso, estou pensando seriamente em gravar alguns vídeos com conceitos básicos e princípios básicos de economia. Vamos ver se a gente consegue tempo para poder fazer isso, certo? Para deixar vocês um pouco mais inteirados de como é que a economia funciona. E próxima notícia de 16/11 que eu trouxe aqui, o Instituto Lula tem maioria para manter decisão que pode aumentar a arrecadação, certo? Aqui, sim, se vocês estiverem um pouco em dúvida sobre os papéis que os atores estão interpretando, vocês assistam ao outro vídeo da reforma tributária, que a gente traz todo o elenco dos que a gente já vem utilizando, certo? Vamos lá, no dia 17 de novembro saiu essa notícia, né, que o governo quer aumentar a arrecadação, ou seja, ele quer cobrar mais impostos, aumentando-os. Né? Então, eles estão trabalhando para a medida provisória 1185/2023, que autoriza a cobrança de impostos sobre incentivos fiscais federais concedidos por estados, ou seja, o governo federal quer intervir naquilo que os estados tinham definido, como a gente tinha dito no outro vídeo. Isso vai minando a federalização do país. O projeto de lei 4.173 de 2023, que tributa rendimentos de aplicações financeiras no exterior, as offshores. Né? Tem um rapaz que ele se diz economista, e ele é defensor da esquerda. Inclusive, recentemente ele saiu nos vídeos de propaganda defendendo o MST,
e ele mostrou que isso é balela. Isso aqui, o que eles estão fazendo é para melhorar a situação daqueles que têm mais dinheiro. Vocês não se enganem. Se você não tem como fazer lobby perante os deputados e senadores em Brasília, você sempre será o mais prejudicado em toda e qualquer lei que for aprovada. Seguindo aqui, tem essa PL 3.626 de 2023, que regula as apostas esportivas, né? Ou seja, eles querem cobrar impostos sobre apostas. E a PL 4.258/2023, que extingue os juros de capital próprio. Essa eu acho, dentre essas que estão listadas, a que mais vai prejudicar, né, os pequenos investidores ou as pessoas que não têm muito dinheiro para investir lá fora, porque várias empresas pagam juros de capital próprio, né, uma forma de distribuir, né, parte dos seus lucros com os cotistas e acionistas, né, e o fim do juro do capital próprio vai mudar, né, o sistema. Em vez de eles distribuir capital próprio, provavelmente eles vão aumentar emissões e distribuir cotas, e isso é mais vantajoso para quem tem condições de comprar mais cotas, né, e fazendo com que os maiores investidores tenham uma quantidade maior de aumento de suas cotas, enquanto os pequenos investidores vão ficando achatados. Próxima notícia, de 6/11, que eu trouxe aqui: o governo deve taxar importações abaixo de $50 até o fim do ano, né, afirma a indústria. Então a Receita Federal já está vendo aí para mexer os pauzinhos, para antecipar do ano que vem para esse ano, que toda e qualquer compra feita no exterior, principalmente as comprinhas da Shein e AliExpress, que são os mais usados por nós capivaras médios, né, vai ser taxado. E vocês já sabem que a partir de $50 a taxação é de 92% e mais multa se vier com alguma coisa errada. E abaixo de $50 por enquanto, só o ICMS, que é de 17% até ontem. Mais na frente vocês vão ver. Então vamos andando. 6 estados, aqui a notícia era no dia 22/11, 6 estados do Sul e Sudeste anunciam aumento do ICMS e citam perdas com a reforma tributária. Essa notícia do dia 22, a notícia atualizada de ontem, dia 25, é que 21 estados e o Distrito Federal já reajustaram o ICMS para aumentar a receita. Então, eu trouxe essa tag aqui que devem, porque essa informação era que era no dia 21, aí no dia 22, 6 estados e o Sudeste já tinham feito isso, já tinham anunciado o aumento, e agora do dia 25, esses outros estados já acompanharam, e é bem provável que até o final do ano, todos os 26 estados e o Distrito Federal aumentem o ICMS por causa de perdas que eles estão visualizando que vão ter com a reforma tributária. Não podemos esquecer que alguns desses governadores defenderam a reforma tributária. Principalmente o governador de São Paulo fez lobby para que deputados votassem nessa reforma tributária. Então isso que ele está fazendo é uma sacanagem, certo? E outros, como o de lá do Rio Grande do Sul, eles só vieram reclamar da reforma tributária depois que ela foi aprovada. Antes ele não fez nada, não disse nada, estava calado. Depois que passou, aí veio dizer que era ruim. E agora eles vêm com isso, certo? Então é chicote no lombo do povo. E a próxima notícia aqui, dia 22/11, a Comissão do Senado aprova a taxação da Netflix, Prime Video e outros streamings. Isso também deve afetar os youtubers. O YouTube também deve
ser afetado com essa proposta, né, que foi aprovada no Senado e que foi aprovada em comissão do Senado, né, e deve estar indo para a votação. Mas uma notícia, dia 20 de 11 de 2023, né, o senhor Everardo Maciel disse que nós montamos uma geringonça com a reforma tributária, enquanto o CEO da Petz disse que a reforma tributária é mais uma oportunidade perdida. Né, e para finalizar, no dia 16 do 11, em busca de dinheiro, o governo intima 6,5 milhões de contribuintes em 2 meses. Ou seja, aumentando impostos e apertando o cerco para aqueles que, de alguma forma, não estão pagando os seus impostos devidos. E agora eu vou responder algumas perguntas, se bem que essa primeira não é uma pergunta, foi mais uma crítica, né? E essas duas perguntas aí. Então a crítica é, você grava poucos vídeos e o intervalo é muito longo, né? Então essa crítica surgiu e realmente eu tenho ciência disso. E o motivo é porque isso aqui não é meu meio de subsistência. Na verdade, meu canal nem é monetizado. Eu tenho um blog há mais de 5 anos e nunca consegui monetizar o blog. Simplesmente o Google não aceita aquilo que eu faço como válido para a monetização. Então eu trabalho e cerca de 9 horas todos os dias, às vezes até um pouco mais que isso. E além disso eu estudo, eu leio e eu pesquiso e escrevo, né? O blog está um pouco parado no momento, porque eu passei muito tempo estudando outras coisas e agora estou escrevendo outro livro. Recentemente eu publiquei um livreto em e-book, né? E agora eu estou escrevendo outro livro, então fica pouco tempo para gravar vídeos. Eu sou muito ruim na questão da edição, eu levo muito tempo, né? Eu procuro fazer as coisas da melhor forma possível para não trazer nada de supérfluo, coisas sem fundamentos, né, para vocês. A última coisa que eu gostaria é de estar enganando alguém, né? Então vocês vão ver que as próximas informações que eu vou trazer, eu levei bastante tempo com pesquisa, com leitura, lendo livros, lendo artigos, né, de pessoas que têm conhecimento na área, que publicam para a academia, né, e tudo mais. Então, os vídeos realmente levam um pouco de tempo para que eu produza algum vídeo e que eu realmente venha trazer para vocês. Mas vamos ver se a gente consegue ser um pouco mais rápido, né? Trazer vídeos com um pouco mais de frequência. Aí a primeira pergunta que nós vamos responder são: todos os governos do mundo, em todos os tempos, cobraram impostos. Qual a novidade? E a segunda pergunta é: por que você diz que imposto é expropriação? Certo? Então vamos lá. Vamos lá. No Egito, né? Vamos começar lá do Egito antigo, certo? Há civilizações antes do Egito? Sim, né? Por exemplo, os sumérios viveram antes do Egito, dos egípcios, só que a gente não tem muita informação sobre como era a forma de tributos que eles cobravam, né? Então, não dá para falar alguma coisa com mais certeza. Então, nós vamos começar pelo Egito, que é das civilizações antigas, a que a gente tem mais informações. Os impostos no Egito, eles eram cobrados sobre a produção. As pessoas produziam alguma coisa e parte dessa produção era pago em impostos para o faraó, ou seja, para o Estado. Esses impostos eram arrecadados e cuidados pelos sacerdotes, certo? Que também era a parte de conhecimento do Egito, né? Os sacerdotes eram os cientistas, os professores, os físicos, os matemáticos,
os astrônomos, né, eram essas pessoas que cuidavam, né, da parte da finança do Egito. E além do imposto ser pago sobre a produção, eles também pagavam impostos com serviços, certo? Eles tinham um determinado período no ano em que eles tinham que trabalhar de graça, né, para o Estado. E as pessoas que tinham mais condições financeiras, elas podiam contratar outras pessoas para fazer o serviço dela, né, lá perante o Estado. E aqueles que tinham suas cotas de serviço para fazer, os que não faziam no período que era disponibilizado de fazer, eles perdiam todos os seus bens, né, eram presos e às vezes eles eram transformados em escravos, né? Então, essa era a forma que os egípcios lidavam com a parte da tributação. E vamos agora para os gregos. Os gregos eles lidavam com os tributos de uma forma bem diferente. Na Grécia, principalmente nos polos maiores, né, como em Atenas, apenas os mais ricos pagavam impostos. Isso da população local, né? Os mais pobres eles não pagavam impostos, os comerciantes menores eles contribuíam com festividades, enquanto os mais ricos eles bancavam os templos e o exército. As outras pessoas que pagavam impostos, né, na Grécia eram os estrangeiros, tanto os que só passavam por lá, como os que vinham apenas para fazer comércio, como os estrangeiros que iam para morar lá. Esses estrangeiros que iam para morar lá, além de pagar impostos, quando tinha guerra, eles também eram obrigados a se alistar no exército. Então essa era a forma que os gregos lidavam com os tributos, certo? Lembrando que os mais pobres não pagavam impostos lá na Grécia e os mais ricos faziam isso com muito orgulho. Agora nós vamos para os romanos. Os romanos eles não cobravam inicialmente impostos para bancar o Estado, porque isso dos cidadãos, certo? Porque eles cobravam os impostos baseado no comércio, ou seja, era um imposto sobre o consumo. Os cidadãos romanos, eles trabalhavam de graça para o Estado, certo? Eles faziam tipo de serviço comunitário. Isso depois, essas pessoas começaram a cobrar pelo trabalho, né, alegando a profissionalização do setor público. Então, o Estado, para bancar essas despesas, ele começou a cobrar impostos. Os funcionários públicos começaram a enricar, vocês sabem, tem o tal da tinta para o carimbo, né? O carimbo quanto maior, mais cara a tinta, precisa de mais tinta, esse tipo de coisa. Esses funcionários públicos começaram a comprar terras que ficavam improdutivas ou produziam menos do que ela precisava, né, produzir, e isso foi se retroalimentando, né, e eles aumentavam a burocracia aumentavam a dificuldade para oferecer facilidade em troca de tinta de carimbo, né, e isso foi esse tipo de jogo, a burocracia, né, com essa forma de lidar com o sistema público, né, e isso foi onerando os impostos dos cidadãos, foi quem destruiu Roma. Certo? Andando mais um pouquinho, nós chegamos ali à época das monarquias medievais.
Nas monarquias medievais, toda a terra pertencia ao rei, ele distribuía essa terra aos nobres e ele cobrava impostos, né, desses nobres. Esses nobres, em suas terras, eles arrendavam para colonos e os nobres cobravam impostos dos colonos e pagavam com isso os impostos da coroa. Essa era a forma das monarquias medievais lidarem com tributos. Em épocas de guerra, né, eles precisavam de mais recursos, então eles aumentavam a quantidade de impostos. O interessante é que nessa época, pelo menos lá na Inglaterra, foi que surgiu o conceito de propriedade privada. Os colonos, depois de algum tempo, eles se recusavam a trabalhar para um nobre durante muito tempo, só em troca de parte daquilo que eles produziam. Eles começaram a exigir também para seus filhos ir lutarem nas guerras e tal. Eles começaram a exigir que eles ficassem com a posse das terras. Então a sociedade privada surgiu daí, era uma forma de o pobre deixar de ser pobre para sempre. Porque passava geração e geração e o cara nunca tinha nada, nunca conseguia ter a sua terrinha, porque ela sempre pertencia ao nobre que estava tomando conta daquela terra e, consequentemente, ao monarca. Então, essa era a forma das monarquias lidar com tributos em relação à população em geral, ou seja, eles cobravam parte daquilo que eles produziam, né, e parte daquilo que eles comercializavam. Também eles cobravam impostos sobre isso e também cobravam impostos sobre o translado, né, das pessoas. Sempre que elas saíam de uma cidade ou de um condado para outro, né, eles pagavam impostos, sendo alegado que esses impostos iriam para melhorar as estradas e etc. Nada muito diferente do que a gente vê hoje, que o Estado cobra impostos para ajeitar as estradas estão sempre esburacadas e você danifica o veículo e o Estado não se responsabiliza por isso, é você que paga tanto o imposto, tanto a estrada como o conserto do seu veículo. E chegando aqui na terra do Saci, né, hoje a gente paga, por exemplo, eu fiz umas comprinhas ontem, umas besteirinhas que estavam faltando aqui em casa, e eu olhei no rodapé da nota e vi que paguei em torno de 33% de impostos sobre umas besteirinhas que eu comprei. Ou seja, 1/3 de tudo que eu compro vai para o governo. Isso depois de ele ter já descontado no meu contra-cheque todos os impostos, como, por exemplo, o imposto de renda, né, e outras coisas mais. Então, houve uma época, né, aqui no país que a monarquia portuguesa cobrava 20% sobre a produção de pedras preciosas, ouro, diamantes, essas coisas, e teve conflito, né, teve guerra, revolta, revolução, muitas dessas coisas aconteceu por causa disso, né, e hoje a gente está pagando quase 50% de impostos e tributos no total, né, e os caras estão aumentando essa carga e tem gente que ainda fica feliz em pagar imposto. Né? Tem gente que gosta de certas coisas, né? Gosta de duvidosos, não há o que se fazer. E respondendo a segunda pergunta, né, por que eu digo que imposto é expropriação? A intenção é que toda a riqueza do povo fique à disposição do ditador de plantão ou daqueles que já fizeram fortuna e estão aliados a ele.
Vamos mostrar com um exemplo prático. Isso aqui pode ser expandido para quase tudo que você quiser. Digamos que você vai comprar um carro novo. Em matéria de 13 de julho de 2023, encontrei o da imagem abaixo como sendo o mais barato do país naquela data. Era um Renault Kwid, né? O preço era 68.990, motor de 1.0, né? O câmbio manual de 5 marchas. Né? Então, para vocês verem que o que eu vou mostrar na próxima tela ainda está abaixo, né, do que realmente é, né, eu encontrei numa matéria que diz que um carro 1.0 recolhe 33,81% em impostos, certo? Enquanto outro até 2.0, né, tem até 38,7% de impostos, certo? Então, quanto se paga de imposto sobre essa compra? Vejamos quanto perdemos do carro na aquisição. O preço total do carro, R$ 68.990. Os impostos, ICMS 12%, que dá aproximadamente 8.279. O COFINS 7,60%, que dá aproximadamente 5.243. O PIS, que é 4%, que é aproximadamente 2.760. O IPI, que é 5,20%, que é aproximadamente 3.587. E totaliza 19.869. Certo? E temos as taxas anuais, que é o IPVA de 4%, que é 2.760. O DPVAT eu não vou colocar, porque até esse ano ele estava suspenso, né? Ele só vai voltar a partir do ano que vem, então não vamos considerar. O licenciamento de R$ 155, totalizando 2.915 ao ano. Então, calculando 68.990 menos os 19.869 que a gente paga de impostos no ato da compra, né, dá igual a 49.121 dividido pelo total que a gente paga de tributos e taxas por ano, que é 2.915. Então, em aproximadamente 17 anos, né, esse veículo que você comprou hoje, independente de estar na sua mão ou na mão de outra pessoa, né, ele já virou outro veículo em impostos e taxas, né, pagos ao Estado. Ou seja, em uma média de 17 anos, acredito que um pouco menos, porque os impostos que eu coloquei aqui não dá os 33%, ele dá menos, né? Então, em uma média de 17 anos, 15 a 17 anos, se você ficar esse tempo com o seu veículo você já pagou, você já perdeu ele, né, para o Estado. Ou seja, você perdeu um veículo novo para o Estado após entre 15 e 17 anos. E isso vai acontecer com quase tudo, vai acontecer com a sua casa, com o seu terreno, né? Vai acontecer com quase todos, com quase tudo. Tá, mas você pode dizer que a reforma tributária, de certa forma, vai ser bom para as pessoas mais pobres, né? Por exemplo, essa compra que eu fiz agora no final de semana, que eu mencionei há pouco, né, que eu paguei 33% de impostos aproximadamente, né, ela vai diminuir para, estão falando em 27,5%, né, eu acredito que vai ser no mínimo 28% ainda, né, em todo caso seria 5% a menos de impostos nas compras de supermercado que nós formos fazer, né, em teoria, né, poderia ser até um pouco mais se realmente acabarem com a bitributação. Então, realmente no consumo nós estaríamos pagando um pouco menos de impostos. Quero acreditar que sim, né, que pelo menos nisso, né, vai ajudar mais as pessoas que a sua renda vai praticamente toda com a questão de alimentação. Mas lembrem-se que nem só de pão vive o homem. Então, o vídeo era isso, para trazer essas notícias recentes
né, mostrando que o que dissemos no outro vídeo, que essa reforma tributária é péssima, procede, né, notícias e mais notícias cada vez mostrando que a situação fica cada vez pior. Né, ela saiu do Senado, foi aprovada no Senado com algumas mudanças e está voltando para a Câmara. Eu não vi ainda, não peguei ainda o texto para ler, não vai adiantar muito agora, né? Alguma coisa deve ser mudada ou deixada para depois na Câmara, né? Então vamos deixar para dar outra olhada nela quando as coisas fossem definindo mais, né? Até porque o meu tempo tá bem escasso, né? E é isso. Vamos lá, felicidade para vocês, até mais.